Bom dia, mas bom dia mesmo. Está no ar mais um programa da Primeira Igreja Batista em Três Marias. Quem vos fala é o pastor Carlos Alberto Pereira, pastor desta igreja, cujo templo está situado à rua Curitiba 158, aqui no centro de nossa cidade. E você é o nosso convidado para, no domingo, 7h30 da manhã, 7h30 da noite, melhor dizendo, estar ali conosco para louvar a Deus, para receber o recado de Deus e para ter a sua vida totalmente transformada, modificada, impactada pelo poder de Deus. Creia nisso, venha receber de Deus a dádiva da salvação, a dádiva da cura, a dádiva da paz que só Jesus pode dar. É Ele mesmo que nos afiança, nos garante. Quando Ele diz lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27, Jesus nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Então, meu prezado rádio ouvinte, só Jesus pode te dar esta paz que tanto você anseia. Mas eu quero de imediato orar por você. Você que está vivendo uma situação difícil, você que está com essa tristeza no seu coração, você que tem andado cabisbaixo, achando que não há mais solução, que você está mesmo um fracasso, um frangalho, eu quero te dizer, isto é mentira satânica. E Satanás é o pai da mentira, mas Jesus diz para você que você é um vencedor e Jesus quer garantir a paz no seu coração e garantir a coisa mais importante pela qual Jesus veio a este mundo, dar a você a vida eterna, a salvação da sua alma. Creia nisto, receba isto. Mas nós vamos orar. Você que está com uma dor de cabeça nesse momento, creia. Se você crer, essa dor de cabeça vai sair aqui agora. Receba essa palavra pela fé em Cristo Jesus. Você que está tendo um problema na justiça, você que está tendo um problema com seu filho, com a sua filha, você que está tendo um problema com o parente, com seu patrão, na escola, você que não consegue entender física, química, você que não consegue entender cálculo integral, você que não consegue entender as aquela equação do segundo grau, você que não consegue entender geometria, trigonometria, seja qual o problema, química, você não está sabendo as equações químicas, a tabela periódica faz uma confusão na sua cabeça. Se você crer, colocar isso diante de Deus, Deus vai te dar a compreensão e a sabedoria. Creia nisso. Vamos orar. Senhor, estamos em Tua presença, porque a Tua palavra nos diz, através do Teu Filho Jesus, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o nome de Jesus, e Tu dizes, aí estarei no meio deles. Crendo nessa palavra, é que ousamos te pedir, toca, Senhor, nessa pessoa que está com essa dor de cabeça agora. E eu digo, pela autoridade do nome de Jesus, a dor de cabeça sai, em nome de Jesus. E esta pessoa que está vendo vulto dentro do seu quarto, nós repreendemos toda ação espiritual da maldade sobre esta vida. E dizemos, você não vai ver mais, porque está repreendido em nome de Jesus toda a visão noturna, todo vulto que se apresenta no seu quarto, e você vai dormir hoje. Você que está com insônia, você vai dormir que nem uma pedra. Nós já te colocamos diante de Ti, Senhor, essa situação familiar, essa situação emocional, sentimental, essa situação na justiça, seja qual for o problema, nós cremos agora que estamos já recebendo. E, ó Pai, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu prezado rádio ouvinte, nós vamos dar continuidade ao tema que nós começamos ontem, conhecendo a verdade que é Jesus. E nós
vamos reler o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo de 1 a 5, e daremos continuidade ao que começamos ontem, que diz assim: E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus deu todas as informações para os seus discípulos, e estas informações vêm a nós também, e são informações que nós precisamos atentar. E o templo, como eles estavam extasiados, admirados pelo templo, e mostraram a Jesus aquela estrutura do templo, e Jesus não se prendeu àquela admiração, aquela exposição que os discípulos estavam dando para Jesus. E Jesus disse: olha, vocês devem prestar atenção não para a exterioridade do templo, mas para o objetivo pelo qual o templo foi construído. O templo foi construído para que vocês se achegassem a Deus com coração verdadeiro, com coração sincero, com coração contrito, e buscasse a Deus. E o templo era para o judeu um marco de uma vida religiosa e da própria permanência da existência de cada um deles. E Jesus nos fala, um texto que nós já falamos, eu quero repetir aqui, lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 e 2, Jesus diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Jesus nos conforta, nos instrui, chamando-nos a atenção para o fato da disciplina espiritual. Eu sei que falar hoje em disciplina, nos tempos em que estamos vivendo, as pessoas não gostam, porque ninguém gosta de se submeter à disciplina. Ninguém gosta de ficar debaixo de autoridade. Uma vez, um jovem disse para mim: olha, eu não gosto de obedecer ordem, eu não gosto de ficar debaixo da autoridade de um pastor. E eu disse para ele: então, meu prezado jovem, você não será ninguém na vida, você não se aprumará em nenhuma profissão, porque toda profissão você tem que se submeter a uma autoridade, a uma disciplina, a uma hierarquia. E a própria Bíblia, a própria vida cristã, a própria vida espiritual existe e exige de nós uma disciplina e uma submissão, uma hierarquia. Até o mundo das trevas tem uma hierarquia maligna, mas tem. E tem que a pessoa tem que se submeter a uma disciplina também. Quem serve lá ao inimigo, a Satanás, também está debaixo de uma hierarquia, e lá o negócio é puxado. Se não se submeter, a pessoa é castigada terrivelmente. Uma vez eu escutei um testemunho de um irmão, o irmão Antônio Campos, no Rio de Janeiro, que ele foi, durante muito tempo, pai de santo.
E ele era da Marinha, e toda vez ele vinha e se aprontava para ir lá para o seu local de trabalho, lá no centro espírita, lá do Candomblé. E ele disse uma vez, ele contando para mim, que um dia ele estava muito cansado do serviço, tirou o coturno, nós chamamos dentro das Forças Armadas coturno, mas que o civil chama de boot, né? E ele tirou lá a bota, né, como diz o civil, e ele foi descansar e disse: hoje eu não vou lá fazer os trabalhos, não. Eu vou ficar aqui em casa, vou descansar. E ele, sem saber, rapaz, como ele foi, ele não sabe como foi. Quando ele despertou do transe, ele estava lá dentro do centro, de cueca. E aí a entidade disse para ele: olha, você não vai fazer o que você quer, não. Você está sob a minha autoridade. E por causa disso, você durante um mês vai tomar café com sal. E ele disse assim: irmão Casalberto, olha, é muito ruim tomar café com sal. E eu tive que tomar, porque se não tomasse, a coisa ia ficar pior para o meu lado e para a minha família. Então, às vezes as pessoas não querem disciplina, não querem se submeter. E eu quero falar mais uma vez aqui, já falei em outras oportunidades, só exercita e desenvolve autoridade quem está debaixo de autoridade. Jesus explicou isto explicitamente, cristalinamente. Então, se você quer progredir na vida espiritual e na vida material, vida profissional, vida social, vida familiar, seja disciplinado, se submeta à autoridade de Deus, se submeta à autoridade do seu chefe, do seu professor, do seu pai, da sua mãe. Você percebe? Eu sei que você está entendendo, está assimilando, mas vamos voltar ao nosso texto. Os discípulos estavam extasiados pela magnitude do templo lá em Jerusalém. Jesus não se prende pela aparência. Jesus não se prende por aquilo que está diante dos olhos. E Jesus nos fala para que nós também tenhamos o mesmo posicionamento. Deus vê o coração. Não adianta você passar uma tintura de religiosidade, de sacrifício. Eu vou fazer isso para alcançar isto, eu vou fazer isso para alcançar aquilo. Não, Deus vê o seu coração. Então, é o coração que Deus... Quando eu falo coração, não é o órgão físico, você entende. É aquilo que está lá no seu interior, o seu espírito, a sua alma, os seus interesses, aquilo que você está verdadeiramente tendo em mente. Mas veja bem, estejamos atentos, não nos deixemos levar pelo sensacional, pelo aparente, pelo artístico. Jesus diz assim, preste atenção ao que eu estou falando para vocês. E Jesus alerta os discípulos daquele tempo e nos alerta para o perigo dos falsos cristos, dos falsos ensinos, das falsas religiões. Isto em todos os tempos e lugares. E como fazer para não sermos surpreendidos pelo engano, pelo engodo, pela falácia, pelo erro? A resposta é simples, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte. Fique com a verdade. E a verdade é Jesus. Jesus, quando intercedeu pelos seus discípulos, rogou ao Pai, a Deus Pai, ele disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17. Meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, veja bem, aqui está a chave para que não sejamos levados pelo engano ou para o engano. A palavra de Deus. Fique com aquilo que a palavra de Deus diz para você. O sábio Salomão, sendo boca de Deus, escreve. Salomão está lá no Velho Testamento.
lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 19, Salomão diz o seguinte: para que, não é ele falando, mas é o Espírito Santo usando a pessoa de Salomão, para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti estás fácil saber hoje, sim, a ti mesmo. Os discípulos estavam preocupados, interessados no tempo do fim do mundo, mas Jesus estava levando-os a se ajustarem à preparação. E a preparação só com Jesus. O nosso tempo exauriu-se. Continuaremos este assunto amanhã, na quarta-feira. Que Deus te abençoe grande e poderosamente neste dia de terça-feira. Amém e amém.